Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso programa de podcasts. Desta vez é o programa MacEnem e iniciamos com o projeto Redação Nota 1000. Hoje temos aqui a honra de receber a professora Verônica, professora de português, professora de redação da terceira série, para um bate-papo a respeito dos principais pontos a ser considerados na produção do Enem. Professora Verônica, começaremos aqui o nosso bate-papo com uma pergunta muito importante, que é muito valorizada no Enem. Uma produção textual, normalmente, é resultado de cuidados Sim. que a pessoa tem com conteúdo e forma, e isso não é exclusividade do Enem. Um dos pontos, mais marcantes, particularmente da competência 2, é a apresentação de um rico repertório. Uhum. A dúvida é, nesta reta final, que postura pode favorecer a preparação do estudante, considerando, claro, que o repertório não se constrói agora? Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer, dizer que a honra é minha estar aqui falando com vocês, porque é um momento assim que gera muita angústia, nos meninos, e a gente precisa ajudá-los, nesse momento. Eu costumo dizer que a redação ela é baseada num tripé. E porque às vezes o menino pensa assim: não, a redação é só a ideia. Na minha concepção, esse tripé ele é constituído da seguinte forma: primeiro é a estética do texto, é a forma como ele se mostra, Eu digo, eu brinco com os meninos que é como se fosse um presente que você dá para uma criança. Primeiro ela olha o papel, a embalagem, depois ela olha o que tem dentro. O avaliador também, ele vai olhar a estética do seu texto. O segundo pezinho, eu digo que é a gramática, tudo que ele constituiu, no decorrer da escola, ele vai aplicar nesse momento na redação. E só depois é que vem o conteúdo. Ou seja, aquilo que ele... não é só conteúdo, tem gramática, tem estética e conteúdo. E aí, quando a gente fala de Enem, a gente pensa o seguinte: com relação à competência 2, os repertórios, os meninos, vocês precisam ter em mente o seguinte: tudo o que é visto em todas as aulas, ensino religioso, sociologia, geografia, matemática, tudo isso vira repertório. Porque a partir do momento que você ouve uma menção a um livro, a um pensador, a um filósofo, um historiador, isso pode e deve ser usado como repertório sociocultural e valida a sua produção. E mesmo fora da escola. E mesmo fora da escola. A gente costuma dizer que as séries, os filmes, aqueles assistem, os documentários, desenhos animados, letras de música, tudo isso serve e muito para a constituição da sua redação. É um aspecto importante nesta sua fala inicial, como se fosse o cartão de visitas, como professores que somos, ver o texto sem ainda ler, mas só o visual de ver um texto bem organizado, uma letra legível, que é diferente da letra bonita. Claro, uma letra bonita facilita tudo, mas a letra legível, a marcação de parágrafos, aquilo que é o elementar, mas Sim. que já é convidativo, para ler o texto. Sim. Depois, para mergulhar na parte do conteúdo, aí sim perceber o estilo da construção textual, o domínio linguístico. Agora, em relação ao repertório, é importante ressaltar, porque nós temos até exemplos já públicos das edições passadas do Enem de uso. Às vezes nós vamos pensar assim: não, eu tenho de usar a fala de um filósofo, eu tenho de decorar citações assim, de efeito, quando, na verdade, às vezes a originalidade vem justamente naquilo que é surpreendente e que faz todo sentido dentro da produção. Estávamos conversando, nós já tivemos citação de Peppa Pig e do Nemo, Procurando Nemo. Exatamente. Na verdade, o INEP ele tem buscado muito essa questão do traço autoral. Falava-se muito da receita, o textinho receita.
Isso é penalizado, isso não é interessante, não façam isso, por favor, sejam autorais. Na verdade, assim, o aluno às vezes pensa assim, se eu usar um filósofo, eu vou ter um peso maior do que usar o Nemo? Não, não há essa medida. Na verdade, você precisa usar o seu repertório, preferencialmente produtivo, autoral, que vai constituir a sua redação de forma a diferenciar das outras redações. Imagina, um avaliador, ele corrige muitas redações. Aí ele pega sempre as com o mesmo repertório e pega uma com o Nemo e pega uma com a Peppa Pig. Se ele conseguir fazer essa ligação, vai sobressair ou não vai sobressair essa redação? E aí faria conexão com a competência 3? Sim, que é a argumentação sólida. Eu tenho, de repente, eu decorei uma citação de efeito, realmente ela causa um bom efeito, mas eu não sei exatamente em que contexto ela foi gerada e, pior, eu não encaixo no meu texto. Eu quero causar o efeito, uma boa impressão e coloco essa citação. A competência 3 diz respeito à seleção, o relacionar tudo que foi escolhido dentro desse repertório na construção de um texto, de uma argumentação. Ou seja, o citar por citar não vai trazer um benefício. Não é jogar no texto, é articular. Porque a competência 3, ela valida se o menino entende da tipologia do texto dissertativo argumentativo, bem como com a construção dessa argumentação. Então, não adianta jogar um filósofo, não adianta jogar um desenho, um filme. Você tem que mencionar e correlacionar. O mais importante é isso, é conseguir correlacionar o que você validou na sua argumentação com a temática. Perfeito. Pois bem, falemos um pouquinho da forma agora, principalmente focos aí da competência 1, das competências 1 e 4, né? Sim. Ele tem uma longa jornada na escola, na educação básica, mas agora, na terceira série, ele se prepara para fazer o exame. Nesta reta final, o que ele pode fazer, o que convém para melhorar o desempenho nas competências 1 e 4? A 1, basicamente, o domínio da escrita formal, e a 4, os mecanismos de coesão textual. Revisar a pontuação, revisar a acentuação. Os meninos, regência, crase, tem muita dificuldade com isso, e às vezes uma crase faz a diferença da sua nota 1000. Eu costumo dizer assim, né, que eu uso o termo autoconhecimento para tudo, né? Não é só para isso não, mas eu tenho de perceber assim, se de repente nós como tutores desses alunos, né, nós percebemos, eu vejo a redação, acompanho a redação da Verônica e percebo que a fragilidade está em pontuação. Então vale a pena investir em pontuação. Sim. Não adianta querer, né, nessa reta final, nós estamos em setembro, a prova em novembro, então, agora eu vou aprender tudo que de repente eu não consegui absorver. Mas eu tenho, de forma prática, às vezes, como ir ao ponto direto. Se o problema é pontuação e é do período composto, eu tenho condições de repente, né, investir nisso. Mecanismo de coesão textual é outro desafio e que acaba, né, favorecendo a competência 3, porque eu evidencio a relação entre as ideias por meio dos conectores, né? Sim. Então, de repente, a revisão, né, dos elementos coesivos, principalmente conjunções, sim. advérbios, os mecanismos, né, a própria omissão, a elipse, como um recurso para não repetir palavras. Né? Agora, o desafio é que é para fazer tudo isso em 1 hora. Uma prova que já envolve, né, 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e a redação. Outro nozinho aí que precisa ser desatado e enfatizado, não, né, de modo geral, é a novidade, né, no caso do Enem particularmente, da exigência da apresentação de uma proposta de intervenção. Sim, né? sim. Nós temos, né, produções textuais em diversos concursos, processos seletivos de modo geral, mas no Enem fica essa marca, né? É uma competência que gera 200 pontos
e tem ali alguns elementos que são fundamentais. Sim. Vale a pena a gente reforçar para os estudantes. Sim, sim. Antes de falar da competência 5, me permita retomar um pouquinho a 4, porque eu penso que, com relação aos elementos coesivos, seria interessante que vocês dessem uma revisada nas possibilidades de coesão, tanto anafórica quanto catafórica, para evitar repetição, para evitar redundância. Isso é interessante, isso chama a atenção, né, do avaliador. E com relação à competência 5, ela merece uma atenção muito especial, justamente porque o que o Enem quer do candidato? Ele quer que você proponha uma solução, e solução essa inovadora. Mas inovadora não entenda como algo utópico, não. Tem que ser algo que... Prático, objetivo. Exatamente, objetivo. Mas que, de repente, não é colocado no Brasil como um todo. Existe em alguma unidade da federação, mas não em todas. Ou em outro país. Mas, para isso, o candidato, o aluno, ele precisa ter conhecimento, senão ele não consegue intervir. E aí... não é você chegar e dizer assim, o governo deve fazer tal coisa. O governo é enorme. Pensa na estrutura governamental. Então, tem que estudar, sim, o organograma do governo, tem que saber quem faz o quê, porque, senão, você tem que dizer o agente, quem vai fazer, o que será feito, como será feito e para quê, qual é a finalidade. Tem que esmiuçar, ou seja, a competência 5, se você parar para pensar, é aquele parágrafo que talvez seja o maior do seu texto, com relação ao quantitativo de linhas. Porque, às vezes, os alunos perguntam, mas a minha conclusão ela pode ser pequena? Não, ela não pode, ela não deve. Na verdade, texto para o Enem ele tem 28, 29 ou 30 linhas. Menos que isso, não pode, porque isso vai influenciar na sua nota. E aí, se você atribui um agente interventivo que não correlaciona com a sua ação, você perdeu. Voltando ao que falamos, articular tudo isso, né, em um candidato que consiga fazer tudo isso em 20 linhas... né? Realmente, se ele obtiver uma nota máxima, ele será quase um ninja. Né? Quase um ninja. Porque são muitas exigências, né? É claro que algumas estão no decorrer do texto, como a competência 1, mas, de fato, só a competência 5, por exigir o que vai ser feito, quem vai fazer, como e para quê, no mínimo eu teria de estruturar aí 5, 6 linhas, no mínimo, para poder fazer, né, cumprir tudo isso. E um outro desafio que vale a pena lembrar, né, tem essa questão do governo, que é uma fala, né, muito comum, é o governo, mas evitar também as propostas assim genéricas, sem esses elementos, e clichês. Sim. Que é isso, né? Não, é culpa do governo, cabe ao governo. Sim. Muita coisa, sim, parte de políticas públicas, mas aí nós temos de ser mais objetivos, né? Sim. De mostrar, de repente, aquilo. E a própria criatividade. Às vezes, eu também costumo falar com os alunos, nós pensamos em soluções muito grandiosas, quando, na verdade, eu posso encontrar uma solução pequena para aquela situação. E outra coisa que é fundamental, às vezes eu vejo candidatos que treinam assim, eu vou pegar um tema e bolar, né, elaborar uma proposta de intervenção, sem ter feito o texto. Sim. A proposta, na verdade, todo texto precisa ser um tecido, né? Ele tem de ter uma trama ali. Então, eu me posicionei, eu apresentei argumentos e, diante daquilo que eu apresentei, é que eu tenho de montar uma proposta de intervenção. Pegar uma proposta pronta, receita, mesmo que esteja dentro do tema, certamente trará prejuízos. Trará. Eu costumo observar, matematicamente, os textos com 4 parágrafos, eles são os textos mais bem avaliados. Naquele esqueminha mesmo de introdução, na qual você coloca a tese do seu texto, isso é muito importante, a tese precisa estar no seu parágrafo introdutório.
Aí você vai usar 2 parágrafos de desenvolvimento, né, que a gente chama de D1 e o D2. No D1 e no D2, o que você vai usar ali? Você vai colocar o seu repertório e vai argumentar em cima desse repertório. Aí vem a competência 5, que é a proposta de intervenção na sua conclusão, onde você vai trabalhar o agente, você vai trabalhar o que vai ser feito, como vai ser feito e para que vai ser feito. É uma forma eficiente de trabalhar seu texto. 28, 29, 30 linhas, não menos que isso. Um outro ponto que merece nossa atenção tem a ver, aí voltando lá no início de tudo, né, mas caminhando para as dicas finais, é a delimitação do tema, né? Normalmente o tema vem ali, desafios para o enfrentamento, para o combate a alguma coisa no Brasil. Então, é importante, logo na introdução, na tese, fechar e não contar com o tema, né? Tem aluno, às vezes, que começa já como se dialogasse e respondesse ao que está lá no tema. O tema precisa estar explícito ali, delimitado ali, porque, às vezes, é o risco de tangenciar o tema, né? Exatamente. Eu falo sobre a questão, mas não é no Brasil, eu amplio. Eu falo sobre a questão, mas não mergulho naquilo que foi definido, né? Exatamente. O tangenciamento é muito perigoso, né? Porque Sim. é uma queda vertiginosa. Que vai mexer com todas as outras partes. Sim, né? sim. Pois bem, agora pensando então, dicas finais, muitos alunos costumam perguntar, certamente para você também, assim, a vida do professor, né? Começo pela redação, não começo, faço rascunho. Eu, pelo menos, acho que vamos concordar, né? Eu costumo dizer assim que a importância, inclusive, dos simulados vem nesse sentido, porque autoconhecimento seria a palavra-chave. Por quê? Eu sei, eu testo nos simulados, eu já comecei pela redação, outra vez eu deixei a redação para o final, outra vez eu li a proposta, mas, né, fiz só um roteirinho. E eu tenho de me conhecer para saber o que me favorece, o que de repente não vai me deixar nervoso. Sim. Porque se eu adoto uma estratégia que não me deixa confortável, às vezes vai faltar tempo lá no final para. E aí a hora, isso serve para a prova também, porque se eu não gerencio bem o tempo, às vezes as últimas questões eu tenho de arriscar sem nem ter lido direito. Concorda que o autoconhecimento é fundamental? Concordo. Na verdade, isso é muito pessoal, gente. Assim, agora, se tem uma dica que eu poderia dar, pegou a prova, já olha a proposta de redação. Você não precisa começar pela redação, mas a proposta você tem que saber, porque a partir da coletânea de textos, que você não pode copiar, mas você pode, né, pegar ideias, parafrasear algumas coisas, você já vai anotando. Rascunho, ele tem que acontecer. E não precisa ser sob forma de texto. Pode ser um roteirinho, um brainstorm, mas tem que acontecer. Ir para o texto definitivo diretamente não é legal. Arriscado. É muito arriscado. Então, assim, eu vou começar pelo texto, eu não vou começar pelo texto, isso é muito pessoal. Mas saber a proposta, sim, tem que ser a primeira coisa a ser feita. Eu acrescentaria que, pela experiência, às vezes acontece assim, eu li a proposta e comecei a fazer a prova de linguagens, de repente. Muitas vezes, um texto, uma tirinha, uma situação envolvida na questão, numa das questões da prova, desperta atenção para algo que eu possa citar. Fala, olha, mencionou um livro, e eu me lembro desse livro. Aí eu nem tinha pensado, mas vou lá e anoto. Exatamente. Faço, a tempestade de ideias para depois selecionar aquilo que realmente eu vou escolher. Exatamente. Um outro ponto que também fez parte aqui do nosso bate-papo prévio é que, às vezes, o candidato tem um foco, e é natural que seja, muito na terceira série. Mas, às vezes, vai acontecer de um livro lido no 6º aninho, 7º aninho, sim, e que pode servir de repertório, não é verdade? Sim, sim. E é um repertório válido, porque o menino leu lá no 6º aninho. Ele tinha uma visão de mundo no 6º aninho. Verdade. E aí, se de repente ele parar para lê-lo novamente, ele já vai falar assim, caramba, não era aquilo que eu pensava. Posso usar?
Pode usar, é válido usar. E muitas vezes, outro ponto importante para destacar é que acontece, né, de o candidato pensar assim, caiu um tema, né, um tema agora em voga, inteligência artificial. Mas eu não li nada específico de inteligência artificial, eu não me lembro de um filme específico sobre inteligência artificial, mas eu tenho um livro lá, O Menino Sem Imaginação, que era com relação à televisão, mas que eu posso transpor num desenvolvimento de ideia de dizer, olha, aquilo ali, né, tirou a imaginação do menino e, de repente, esse mesmo processo se repete ou se aproxima. Quer dizer, a criatividade, até para fazer esse jogo na hora, correndo contra o relógio, né? Mas... E isso não, eu penso assim, que isso não advém de inspiração, porque os meninos falam muito isso, né? Estou sem inspiração. Redação não é inspiração, é prática. Leitura e prática, leitura e prática. No dia, eles vão estar nervosos. Sim. Tem a cobrança interna, tem a cobrança externa. Isso, uns mais, uns menos. Mas, assim, se eles não tiverem a prática, fica difícil. Porque tem o tempo, o fator tempo correndo ali contra eles. Verdade. Então, assim, eu penso que a prática agora, nesse momento, na minha humilde concepção, seria uma redação por semana. Não tem como fugir disso. Muito bem, então finalizamos aqui o nosso primeiro podcast da série Maquenem. Agradecemos a disposição aqui da professora Verônica, as dicas valiosas, ressaltando que tudo isso é feito num trabalho em sala de aula, mas esse instrumento, além de enfatizar, né, permite trazer o foco para aquilo que é o mais importante, sem contar que pode favorecer outros estudantes, que até ex-alunos do colégio, né, que estejam se preparando e queiram, né, revisitar esse material, essas dicas. Então, agradecemos mais uma vez, professora Verônica, e nos preparamos aí para a sequência. Fiquem de olho que vem coisa boa por aí, viu? Obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Tchau, tchau.